Sintam-se tão descumprimentados, estou aqui para mais uma aula de matemática e estarei resolvendo, este exercício aqui, que é o cálculo de integral linear de segunda espécie, para uma expressão que constitui uma diferencial exata, que é este integral aqui. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, mas precisam também se subscrever ao canal, que isso irá ajudar, E vou pedir que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo e também as sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática e algumas cadeiras ligadas à engenharia, análise de estruturas, resistência dos materiais, hidráulicas ou mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos e muitas outras cadeiras. Então, o exercício diz aqui, cálculo integral linear, este que está bem visível aqui, tendo em conta que a expressão é uma diferencial exata, nesse caso essa expressão aqui. E dizer que está disponível aqui no canal, o vídeo que aborda as teorias por detrás do cálculo, de integrais lineares de segunda espécie para expressões que constituem uma diferencial exata. Resumindo, é um vídeo teórico que fala disto que estaremos fazendo aqui. Então, seria bom que vissem o vídeo que ia facilitar, ou teriam bases para poderem perceber as coisas que estaremos fazendo aqui. Vou deixar nas descrições deste vídeo o link correspondente ao vídeo do qual estou a falar. Então, para começarmos mesmo, temos que ter em conta que normalmente integral linear de segunda espécie é dado da seguinte maneira: integral ao longo de uma certa curva de p de x, y, em d de x, mais q de x, y, em d de y, E a seguir a isso vão nos dar as características do contorno, em que estaremos integrando ao longo dele. É por causa disso que se chama, integral linear. Vamos integrar ao longo de uma certa linha. Então nos dão integral e vão nos dar as características do contorno. Podem dizer que é uma circunferência, podem dizer que é uma elipse, podem dizer que trata-se de uma reta, uma outra coisa. Mas se formos a ver aqui, nos dão esse integral e não falam de nenhum contorno, só nos dão os pontos, temos que integrar a partir de um ponto até o outro e nos dizem que é uma diferencial exata, Então, o porquê disso? Nós temos que ter em conta, e estive a tratar disso no vídeo teórico, que quando se trata de integral linear de segunda espécie de uma expressão que constitui uma diferencial exata, a tal integração não vai depender do contorno, que vai ligar os dois pontos, Vamos supor aqui, temos aqui o sistema cartesiano ortogonal x, y, vamos ter um ponto M e depois aqui um ponto N. Então temos que integrar a partir daqui até aqui. Não importa se vamos seguir este percurso ou vamos seguir este percurso, ou este percurso aqui, ou mesmo este percurso, o resultado para qualquer que seja o percurso vai ser o mesmo. Então na integração não importa. É por isso que aqui não nos dão nenhum contorno, Poderia ser possível nos darem contorno também, mas não é necessário, Porque tratando-se de uma diferencial exata, essa expressão, nós podemos definir o contorno que quisermos e calcularmos o integral, que o resultado não vai diferir no caso de alguém usar outro contorno e determinar esse mesmo integral. Então, outras coisas que seria bom que eu deixasse aqui, mas estive falando também dessas coisas no vídeo teórico, é que tratando-se de uma expressão que é diferencial exata, ela vai admitir um potencial ou uma certa função que vai se chamar potencial, E que essa função é a função da qual derivam, as expressões ou as funções p e q. Para o caso aqui, a nossa função p vai ser y sobre y ao quadrado e a q vai ser menos x
sobre y ao quadrado. Então, essa função normalmente é chamada de u, não é? U de xy, chama-se função potencial, não é? E se P e Q são as componentes, não é, de um certo campo vetorial, então esse é o potencial deste campo vetorial. Então, o P, na verdade, P de x e y é igual à derivada parcial de u em x, e depois o Q, né, é igual à derivada parcial de u em y. Então podemos dizer que essa expressão aqui deriva de uma certa função que se chama potencial. Mas mediante esse conhecimento, outra coisa que temos que ter em conta é que se temos, ou se a expressão admite um certo potencial, né, e conhecemos esse potencial, esse integral pode ser simplesmente calculado. E de que maneira? Né? Se temos aqui integral a partir de m até n, não é? De p de xy em d de x mais p, aliás, q, perdão, de xy em d de y. Isso pode ser facilmente calculado se conhecermos, não é, a expressão da função potencial. Isso pode ser calculado da seguinte maneira. Então seria u, não é, da coordenada de n, e menos u, não é, da coordenada de m. Então seria o valor da função potencial no ponto final menos o valor da função potencial no ponto inicial. Então pode ser calculado desta maneira. Para o caso aqui do nosso exercício, nós não conhecemos a função. É possível determinar a função, mas seria exaustivo primeiro determinarmos a função, não é? E para depois fazermos essa substituição e termos o valor do integral, não é? Vou apresentar no canal um outro vídeo, não é, em que estaremos aprendendo a determinar a função e muitas outras coisas. Para o caso desse exercício, não vamos determinar a função. Outra coisa que podemos deixar ficar aqui, que deixei ficar também no vídeo, é que se tivermos uma certa integral, não é, dessas, e queremos saber se constitui uma diferencial exata essa expressão e consequentemente vai admitir o potencial, há uma certa condição que deve ser satisfeita. E qual é essa condição? A condição é que derivada parcial de Q em x tem que ser igual à derivada parcial de P em y. Né? Então, se tivermos um certo integral, por acaso, um certo integral curvilíneo, podem nos dar um certo integral curvilíneo, nos darem a curva, mas se virmos que essa condição é satisfeita, ficamos a saber que ela admite o potencial, que é uma expressão exata, ou a expressão é diferencial exata, e por conta disso podemos determinar esse integral sem ter que depender de um certo caminho, né? Então, mesmo o caminho que nos forem a dar, podemos desprezar e considerar uma reta, por exemplo, e calcularmos. Então, já temos aqui algumas bases, então podemos resolver este exercício aqui, né? É diferencial exata, não vamos depender de nenhum caminho, né? Então, em primeiro lugar, podemos confirmar aqui que trata-se de uma expressão que admite potencial e temos que verificar essa condição aqui. Então, para o caso aqui, vou transcrever para aqui a integral de 1 a 2 e depois aqui de 2 a 1 e depois aqui y de x menos x aqui d de y sobre y ao quadrado. Daqui nós podemos perceber que o p de x e y vai ser igual, não é, a componente correspondente a x vai ser y sobre y ao quadrado, e fica mesmo 1 sobre y, perdão, vai ser 1 sobre y. E depois ficamos também com q de x y, que vai ser igual, é a componente em y, vai ser menos x sobre y ao quadrado, não é?
Então agora vamos confirmar se trata mesmo de uma diferencial exata e consequentemente admite um potencial, não é? E podemos usar dessas condições todas que estivemos aqui a falar. Então tem que verificar esta condição. Vamos determinar diferencial, não é? Aliás, derivada parcial de Q em x e vai ser igual a este aqui e vai ser igual a menos. Vamos considerar que o y é constante para o caso, nas derivadas parciais é assim que se faz. Então vai ser 1 sobre y ao quadrado. Agora determinamos a derivada parcial de p em y, né? Então a derivada parcial de p em y, vamos derivar isto daqui, não é? E isso é como se fosse y elevado a menos 1. Se formos a derivar, o menos 1 vai descer, depois y elevado a menos 2. Né? Passamos para baixo e acabamos ficando com menos 1 sobre y ao quadrado. Se formos a ver, então, a derivada parcial aqui é igual a outra derivada parcial. Então, estamos diante mesmo de uma expressão que é diferencial exata e, consequentemente, admite potencial e, consequentemente, o seu integral curvilíneo não vai depender do caminho que estivermos a usar. Né? Então, por conta disso, já vimos, né, que verifica as condições aqui e tudo. Vamos definir, não é, o caminho que nós achamos conveniente e vamos determinar este integral aqui. Então, como é que vamos fazer isso? Vou esboçar aqui o sistema cartesiano ortogonal. Aqui e aqui, não é? Vamos representar os pontos. Em primeiro lugar temos 1, 2, não é? Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2, não é? Então 1, 2, o ponto vai ser este aqui, este ponto aqui, o inicial. Posso chamar de inicial. Depois o outro é 2, 1. Vai ser este aqui. Este é o ponto final. É para integrarmos daqui até aqui, não é? E como já vimos, ela admite potencial e é diferencial exata essa expressão. Não importa o caminho que nós formos a usar, mas nós, para facilitarmos a nossa vida, o caminho que vamos usar aqui vai ser uma reta, não é? Vamos usar aqui uma reta. Vamos considerar que o contorno é uma reta. Então vamos usar aqui esta reta e vamos calcular a integral, e para qualquer que seja aqui o contorno, o resultado vai ser o mesmo. Então sabemos nós que, tratando-se de uma integral linear de segunda espécie, vamos ter que definir o nosso contorno em y em função de x ou em x em função de y, não é? Aquela que for fácil para nós. E depois vamos fazer os devidos procedimentos. Então vamos determinar o diferencial de y. Diferencial de y sabemos que vai ser igual a y derivado de x em d de x. Então, se tivermos definido y para o contorno, vamos derivar aqui, vamos substituir e a expressão toda acaba ficando em função de x. Vamos integrar em função de x e os limites de integral vão ser já os de x. Então, para o nosso caso aqui, o nosso y para essa expressão aqui é uma reta. Nós sabemos que para definir a reta, primeiro temos que, ou sabemos que ela vai ser y igual, não é, a ax mais b. Sabemos nós que a fórmula geral vai ser y menos y inicial e depois igual a ax menos x inicial, não é? Então vamos substituir aqui pelos pontos que tivermos para determinar primeiro o valor de a, que é o declive da reta, e depois vamos já determinar a expressão no final das contas. Então o ponto final é este, não é? Vamos substituir aqui. Então o y final é 1, então menos y inicial é 2, então 2 igual a o x final é 2, o x inicial é 1, então ficamos com 2 menos 1. Então temos aqui, isso vai dar menos 1, aqui igual, isso é 1, então a, o que quer dizer que o a é igual a menos 1. Depois disso, podemos já dizer aqui y menos um dos pontos, vamos escolher, pode ser o inicial. Então o inicial ele tem o y igual a 2,
depois igual ao valor de A já temos G menos 1, então aqui x menos a coordenada x para o ponto inicial é 1. Então estamos aqui a determinar na verdade a expressão analítica dessa reta. Então daí ficamos com y igual, o menos 2 passa a ficar positivo, então ficamos aqui com 2, isto é menos 1, aqui com x fica menos x, e menos 1 com menos 1 é mais 1, não é? Então, no final das contas, fica y, para essa reta, fica y igual a 3 menos x, não é? Então, nós já definimos aqui a reta, não é? Vamos continuar aqui com o nosso integral, e o nosso integral vai ficar aqui, integral, e aqui vamos ter y, não é? D de x menos x d de y sobre y ao quadrado. Já dissemos que d de y é igual a isso se formos a definir a reta em y em função de x. Então, para podermos substituir aqui, então precisamos de y derivado em x. Então, y derivado em x vai ser igual, se derivarmos isso em x é menos 1, não é? Então, vamos substituir aqui, e o y já temos, é 3 menos x, vamos substituir aqui nos valores que temos. E depois disso, como estamos a transformar tudo para integrarmos em d de x ou ao longo de x, precisamos dos limites de integração e vão ser também em x. Então, vai ser de 1 para 2, não é? Então, vamos ter aqui integral de 1 a 2 de aqui, podemos separar até para não termos muito trabalho. Aqui isso vai ficar 1 sobre x, aliás y, perdão, em d de x menos x sobre y ao quadrado em d de y, e vai ser igual integral de 1, não é, a 2. Isso, como já defini aqui os limites de integração, não seria bom que colocasse aqui ainda d de y, por isso é como se os limites também para y fossem 1 a 2. Então teria que colocar logo aqui a expressão, esta aqui depende de x, não é? Então, continuando aqui, ficamos com aqui o y já temos valor esse, então vamos ficar aqui com d de x sobre o y é 3 menos x, depois menos x sobre, e temos aqui y ao quadrado, y já dissemos que é 3 menos x, então fica 3 menos x ao quadrado, e depois vezes d de y, já dissemos que é y derivado em x, d de x, y derivado em menos 1, menos 1, não é? Menos com menos aqui vai ser mais, não é? Então 1, então isso tudo fica d de x, então aqui fechamos. Então, continuando aqui com o nosso integral, vamos ter que isso vai ser igual, não é, a integral de 1 a 2, não é? E podemos tirar o d de x, não é? Então teremos aqui 1 sobre 3 menos x mais x sobre 3 menos x ao quadrado, e depois aqui d de x, não é? Então fica desta maneira. Então, para termos o mesmo denominador, podemos multiplicar aqui embaixo por 3 menos x e aqui em cima também por 3 menos x, para mantermos essa igualdade, não é? Então, depois disso, teremos nós que isso vai ser igual a integral de 1 a 2 de aqui traço de fração. Se aqui em cima fica 3 menos x, então mais esse x fica 3, não é? Então, ficamos aqui com 3. E sobre, aqui vamos ter o denominador 3 menos x aqui ao quadrado em d de x. Então, continuando aqui, o 3 pode sair cá para fora, né? Ficamos com 3, integral de 1 a 2 d de x sobre 3 menos x aqui ao quadrado. Então, para facilitarmos aqui o cálculo, podemos calcular aqui esse integral indefinidamente para depois substituirmos, né? Então ficamos com integral d de x e depois 3 menos x aqui ao quadrado.
Então, para facilitarmos aqui, como vemos que trata-se de uma função composta, podemos dizer seja u igual a 3 menos x, não é? Mas não é o de potencial, é o mesmo de substituirmos aqui para facilitarmos o cálculo. Então, com isso, depois dizemos nós d de u em função de x vai ser igual, vamos derivar isto, então a função de x vai ser menos 1. Então com isso nós acabamos percebendo que o d de x vai ser igual a menos d de u, não é? Aqui d de u. Daí já nós podemos substituir aqui. Então nosso integral acaba ficando aqui integral de, substituímos aqui, fica menos d de u sobre aqui u ao quadrado, porque já dissemos que isso é u. Então, daí nós vamos perceber que isso é igual a menos, não é? Integral de u elevado a menos 2 d de u, assim. Isso vai ser igual a menos, integral disto é u elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, vamos ter aqui, se é u elevado a menos 1 sobre menos 1, isso é o mesmo que menos 1 sobre u, não é? Então ficamos com menos 1 sobre u, assim. Então, mais c. Então, isso vai ser igual a 1 sobre u mais c, assim, não é? Então, daí nós percebemos aqui que não temos mais muito espaço, precisamos de aliviar aqui uma parte para continuarmos a resolução do nosso exercício, não é? Então, aqui assim, não é? E aqui já temos espaço, e daí o que nós vamos fazer é, já temos esse integral aqui, ou podemos colocar aqui o valor desse integral. Então integral d de x sobre aqui 3 menos x ao quadrado vai ser igual, nós já dissemos aqui que é 1 sobre uc, e o nosso u é 3 menos x, então o nosso integral vai ser 1 sobre 3 menos x e mais c. Então, se já temos aqui o integral indefinido, vamos substituir aqui, não é, para termos o integral definido. Então, nosso integral vai ser igual a 3 vezes, então vamos substituir aqui pelo integral que tivemos, não precisamos pôr a constante, então ficamos com 1 sobre 3 menos x, e depois os limites aqui de integração vai ser 1, 2, não é? Como estes que temos aqui, e isso vai ser igual, então podemos pôr em evidência o 3, depois substituímos aqui, ficamos com 1 sobre, se vamos substituir por 2 aqui, temos 3 menos 2, depois menos, não é? 1 sobre 3 menos, vamos substituir por 1, temos 1, não é? Então a integral vai ser igual a 3 vezes, aqui fica 1 sobre 1, não é? É 1 menos 1 sobre 2, não é? Isso é 1 sobre 2, então 1 sobre 2. E o integral vai ser igual, isso vai dar 1 sobre 2, não é? Então 3 vezes 1 sobre 2 é 3 sobre 2. Então terminamos aqui, não é? Então o integral, ou o valor do integral que tivemos é esse, 3 sobre 2. E nós usamos o caminho que constitui uma reta, não é? Alguém poderá usar um outro caminho e tem que dar o mesmo resultado, não é? E ter em conta também que estivemos a passar por esses processos todos, mas se tivéssemos a função potencial, não é, correspondente a essa expressão, era apenas substituir pelo último ponto menos a substituição pelo primeiro ponto e teríamos o valor do integral. Então, eu vou terminar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam e subscreverem-se ao canal, e isso vai ajudar muito, e também ativarem o sininho das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E até ao próximo vídeo, e nesse vídeo estarei falando ainda do mesmo assunto, mas estaremos aprendendo como determinar a função potencial, não é?
e depois, a partir dela, já podemos determinar o integral usando a substituição, como eu disse, o final menos o inicial. Então, vamos ficar por aqui e até ao próximo vídeo.